Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Nós queremos ler a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo de número 9, os versos de 19 ao 22, onde está escrito: porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Nós estamos estudando Cristologia. Nós vamos ver ilustrações da obra de Cristo no Antigo Testamento, desde Gênesis capítulo 3, onde nós podemos ver a queda do homem. No capítulo 3, no verso 15, tem uma profecia, e naquela profecia o Senhor diz que a respeito da serpente: tu lhe ferirás o calcanhar. Como um sinal do sacrifício na provisão divina para o mal do pecado, o sistema sacrificial foi instituído como instrumento da justiça e do amor de Deus. E desde Gênesis a Apocalipse nós conseguimos visualizar a justiça de Deus e o amor de Deus sendo manifestado aos homens. Da justiça, porque o pecado ele exige uma punição, e a punição para o pecado, todos nós que já lemos Romanos capítulo 6, o verso 23, somos conhecedores que o salário do pecado é a morte. Então o pecado tem uma exigência. Qual é a exigência do pecado? Vocês podem responder. O que o pecado exige? O pecado exige a morte do pecador. E então, o sistema sacrificial é para cumprir essa exigência. O amor de Deus é manifestado, porque os animais são sacrificados, substituindo os pecadores no altar. E é interessante observar que o pecado ele exige a morte de inocentes. Quem pecou foi o homem, mas quem vai pagar o preço por esse pecado do homem é um ser inocente, um animal. Então, o princípio da expiação sempre exigiu a morte. Assim escreveu o autor da carta aos Hebreus, texto que lemos há pouco, no verso 22, a parte B, ele diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue, a dívida do pecado não é paga. Assim, meus amados irmãos, o sacrifício no Antigo Testamento, ele se revela como a provisão de Deus para demonstrar o seu amor e executar a sua misericórdia para com a humanidade. Alguns exemplos são peculiares para a ilustração da obra de Cristo desde o Antigo Testamento. Primeiro, o caso de Adão e Eva, depois que caíram. A desobediência de Adão e Eva quebrou
o relacionamento entre eles e Deus, originando a separação da criatura do seu Criador. Gênesis no capítulo 2, Gênesis capítulo 3, o verso 9, depois que Adão e Eva caíram no pecado, ele buscou esconder-se de Deus. Lembram? Deus tinha uma relação íntima. Todos os dias ele estava com eles ali no jardim. E num daqueles dias, ao visitar o jardim, depois da queda, capítulo 3, do verso 9, tem uma pergunta. A pergunta é: Adão, aonde estás? E a resposta de Adão foi: ouvi a tua voz, porque estava nu, tive medo e me escondi. O pecado causa medo e vergonha, e o ser humano busca meios para esconder os seus próprios pecados. E não foi diferente com Adão e Eva. Quando pecaram, eles recolheram folhas de figueira para cobrir as suas vergonhas. Após a queda, lê-se em Gênesis que eles perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Gênesis capítulo 3, verso 7. Porém Deus providenciou-lhes outra cobertura que indicava a gravidade da desobediência. Aquelas roupagens providenciadas pelo homem eram inadequadas, eram insuficientes para cobrir o seu pecado. Isso faz com que nós possamos refletirmos sobre nós mesmos e então aplicarmos para as nossas vidas. As nossas roupagens providenciadas por nós é insuficiente para cobrir os nossos pecados. Elas são inadequadas. Quando eu falo de roupagens, aqui eu falo das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas providências, que nós imaginamos: se eu fizer isto ou aquilo, eu vou aplacar a ira de Deus sobre o pecado que cometi. No caso de Adão e Eva, os nossos pais, isso fica evidente que fora insuficiente. Então, porque o escritor da carta aos Hebreus mostra-nos a gravidade do pecado, e ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E então no verso 21 de Gênesis capítulo 3, mostra-nos a providência de Deus, onde Deus providenciou-lhe outra cobertura que indicava a gravidade da desobediência. A roupagem que o Senhor providenciou foi de peles de animais. E para que fosse removida estas peles de animais, evidentemente, aqueles animais foram sacrificados. O sangue foi derramado para que o homem pecador tivesse o seu pecado coberto, para que o homem fosse remido. Isto aponta-nos, ou aponta para a pessoa de Cristo. Foi um cordeiro que foi imolado e com a sua pele foi preparada pelo próprio Deus vestimentas para o homem pecador. E aquele animal não havia cometido pecado,
Logo, ele era inocente. O sangue inocente aplaca a ira de Deus sobre o pecado, sobre a vida do pecador, apontando para Jesus Cristo. João capítulo 1, o verso 29, quando João Batista vê Jesus pela primeira vez, ele aponta para ele dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bem, o sangue do inocente, a morte do inocente, é o preço para pagar pelo pecado. Daí a ideia errônea das religiões pagãs de sacrificar crianças, de sacrificar animais para fazer os seus rituais. Mas isso é uma imitação errônea do projeto de Deus, do plano de Deus para remir o homem pecador. Então, lá no Antigo Testamento, o primeiro casal, Adão e Eva, nós podemos ver a obra de Cristo lá no Antigo Testamento. Você consegue visualizar isso? O sacrifício daquele animal para, com a sua pele, fazer uma vestimenta para os pecadores, Adão e Eva, aponta para o cordeiro que seria imolado séculos depois para remir a humanidade do seu pecado. Entenderam isso? Bem, ainda em Gênesis, nós encontramos Abel oferecendo sacrifício ao Senhor. Este é o segundo registro de sacrifício da Bíblia, a oferta de Abel, Gênesis capítulo 4, os versos de 3 ao 5. Nós podemos ver aqui algo que contrasta. Abel vai oferecer sacrifício ao Senhor, porém seu irmão Caim também vai oferecer sacrifício a Deus. Ambos estão oferecendo sacrifício ao Senhor. E o texto vai dizer que Caim ofereceu o seu sacrifício e foi rejeitado por Deus. E Abel ofereceu o sacrifício, e o sacrifício de Abel foi aceito por Deus. Os irmãos que são leitores da Bíblia vão entender o porquê e vão fazer uma correlação. O sacrifício de Caim era semelhante ao sacrifício dos seus pais. Quais foram os sacrifícios que Adão e Eva fizeram para aplacar a ira sobre o pecado? Eles colheram folhas de figueira e fizeram vestes para si. E Deus entra em ação e acontece o primeiro sacrifício com derramamento de sangue. E o escritor da carta aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Qual foi a oferta de Caim? Caim apresentou ao Senhor os frutos da terra. E Abel ofereceu também sacrifício. Qual foi o sacrifício de Abel? Ele levou das primícias do seu rebanho. Nós temos aqui, novamente, folha e sangue. Entendeu? Folha e sangue. Se Deus não aceitou o primeiro, logo Ele não aceitaria também o segundo. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
Então, nesse segundo sacrifício, contrastando com a atitude do irmão, o sacrifício realizado por Abel revelou a obediência à instrução divina quanto ao valor dos sacrifícios de sangue na expiação do pecado. Caim, tal qual seus pais, resolveu oferecer outro meio de expiação, porém foi rejeitado por Deus. Por isso Abel obteve bom testemunho de ser justo. Hebreus capítulo 11, o verso de número 9. Veja o sacrifício de Abel mencionado aqui no capítulo 11 de Hebreus, no verso de número 9. Diz o texto sagrado, Hebreus capítulo 11, verso 9: pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitou em tendas com Isaque, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Não é este o texto que eu gostaria de ter lido com os irmãos. É o verso de número 4, onde o escritor diz que pela fé Abel ofereceu o mais excelente sacrifício. É isso mesmo? Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Olha, quando se fala de mais, é porque o outro é menos. A excelência do sacrifício de Abel em oferecer das primícias do seu rebanho é superior ao sacrifício apresentado por Caim. A suficiência do sacrifício que Deus fizera através do cordeiro lá no Gênesis capítulo 3 é superior à ação de Adão em cobrir-se com folhas de figueira. O sacrifício de Jesus Cristo é superior a todos os outros sacrifícios e a qualquer atitude humana na tentativa de remir a si mesmo do pecado. Entenderam isso? Então, ainda encontramos nas páginas do Antigo Testamento Abraão oferecendo sacrifício. Então, tudo isto para apontar para o sacrifício de Cristo, lá no Antigo Testamento. Cordeiro que foi imolado para vestimento do casal. O sacrifício de Abel. Veja, estes aplacaram a ira sobre o pecado, apontando para o sacrifício que seria feito no Calvário. Abraão, a disposição de Abraão em oferecer o seu único filho, Isaque, ilustra e tipifica o pai que oferece o seu único filho, o filho amado. João capítulo 3, verso 16. Eu quero que vocês citem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que
filho unigênito. Abraão oferece, por orientação de Deus, o seu único filho. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, onde o Senhor dá uma ordem expressa, do verso 1 ao 19, a Abraão sacrificar o seu filho ao Pai. Então ele obedientemente pegou o seu filho, pegou a lenha, colocou sobre o seu animal e seguiu para o monte para sacrificar o seu filho, o seu único filho. Em Abraão vê-se o exercício da justiça contra o pecado, o sacrifício, e em Isaque o sacrifício voluntário e obediente. Mesmo sacrifício voluntário e obediente de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, verso de número 8, fala desse sacrifício voluntário e obediente, dizendo que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Este ato de fé e de obediência de Abraão e a prova de fé estava ligada ao princípio da morte substitutiva, pois Deus não permitiu o sacrifício humano. Lembram lá no final do texto, quando Abraão estava com o seu filho já amarrado sobre o altar que ele havia providenciado, com o cutelo na mão, o cutelo erguido, ele ouviu uma voz de Deus, onde Deus aprovou o ato de fé, de obediência de Abraão, e então substituiu o filho de Abraão por um cordeiro. Substituição. Então estava ali, próximo a ele, um cordeiro preso pelos chifres. O sacrifício precisava ser feito, mas não um sacrifício humano, mas um sacrifício do cordeiro. Lembra da pergunta do filho no início daquele trajeto, chegando ali próximo do lugar do sacrifício? Senhor, está aqui, meu pai, está aqui a lenha, o fogo e o cutelo, mas onde está o cordeiro? A fala de Abraão foi: o Senhor proverá. O Senhor proverá. E o Senhor sempre esteve presente na vida da humanidade e providenciou, desde a roupagem de Adão até a purificação da humanidade através do sangue de Jesus, Cordeiro. Então, a prova de fé estava ligada ao princípio da morte substitutiva, pois Deus não permitiu o sacrifício humano, porém providenciou um cordeiro para substituir a Isaque. Logo nós entendemos que sacrifício humano não é da vontade de Deus. Lembra que eu falei das religiões pagãs que sacrificam inocentes, sacrificam pessoas? Não é obra de Deus, é obra do inimigo, querendo imitar a obra de Deus. Deus não aceita sacrifício humano. Ele sacrificou o seu próprio filho em nosso lugar, substituindo. Não que Jesus não tenha sido humano, ele foi 100% homem. Foi o único sacrifício humano aceitável diante do Pai, o seu próprio filho. E nós podemos ver também
o ato de Deus, a obra de Cristo no Antigo Testamento, lá no Egito, quando nós lemos no Êxodo capítulo 12, os versos de 1 a 36, onde é estabelecida ali a Páscoa. A instituição da Páscoa em Israel não apenas assegurou a redenção dos israelitas do jugo dos egípcios, como assegurou a segurança de todos os primogênitos da nação. A orientação foi: o anjo da morte vai passar. Todos os israelitas precisam tomar um cordeiro, sacrificar o cordeiro e aspergir o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. A casa que não tiver este sinal de sangue, o primogênito daquela casa morrerá. E o escritor da carta aos Hebreus diz para nós, no capítulo 9, o verso 22, a parte B: sem derramamento de sangue não há remissão. A casa que não tiver o sangue, a morte entrará nela. Isto apontando para o sacrifício de Cristo. Aquele ou aquela que não tiver a marca do sangue do cordeiro em seu corpo, a morte o devorará. Mas aquele que tem a marca do sangue de Jesus, este está livre da segunda morte. Este está livre de ser devorado e lançado no inferno, longe do Senhor. Mas é preciso ter a marca do sangue do Senhor Jesus. E aí o poeta compôs um hino dizendo: eu tenho a marca de Cristo em mim. A marca de Cristo é a marca do sangue. Então, os elementos singulares estavam presentes no sacrifício daquela noite em que o Senhor feriu a terra do Egito. E o símbolo, ou a figura presente ali, que nos chama a atenção, é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que substituirá o primogênito da família, Cordeiro substituto, o sangue aspergido, morte de primogênito, juízo contra ímpio, substituição e redenção dos eleitos. Dificilmente se pode duvidar que Cristo seja antípodo em tudo isso, ou que aquele sacrifício era um tipo do sacrifício de Jesus Cristo futuramente. A casa onde o sacrifício foi realizado, redenção, vida, libertação, alegria, vitória, louvor, exultação, porque o mal não conseguiu atingir. A pessoa, a família que foi alcançada por Jesus, olha o que tem lá: vida, libertação, alegria, vitória, através do sacrifício do Cordeiro Santo. E finalmente, meus irmãos e minhas irmãs, só recapitulando, a obra de Cristo ela está ilustrada no Antigo Testamento através da provisão de Deus
no sistema sacrificial, lá com Adão e Eva, com Abel, com Abraão e com a Páscoa. Vocês conseguiram ver a obra de Cristo aí nessas ilustrações do Antigo Testamento? Conseguiram? Sempre esteve presente uma ação de Deus, que é a ação que realmente funciona, que aplaca a ira do próprio Deus sobre o pecado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sacrifícios em Levíticos, o sistema de ofertas sacrificiais dos hebreus não tinha outro propósito senão providenciar, através do derramamento de sangue substituto, os meios e condições para o homem relacionar-se com Deus em aproximação e santificação. Somente através dos sacrifícios o homem podia aproximar-se de Deus e ter um relacionamento com Deus em santidade. Sem o sacrifício, a situação do homem era medo, vergonha e fuga. Foi isso que aconteceu com Adão. Ouvi a tua voz, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, sem o sacrifício, a situação do homem qual é? Medo, vergonha e fuga. Está distante de Deus. O sacrifício aproxima este homem de Deus, mas para aproximar-se de Deus é preciso santificação, porque, como diz o escritor da carta aos Hebreus, o nosso Deus é santo. Ele é santo, e para aproximar-se dele é preciso ser santo. É preciso ser santo. E ele providenciou este meio para a santificação. Eu gostaria que os irmãos observassem os sacrifícios que foram feitos no sistema levítico. Quando nós lemos Levítico capítulo 1, os versos de 1 ao 17, nós temos ali ofertas. Estas ofertas são oferecidas ao Senhor, e diz que tem algumas ofertas ali, ofertas queimadas. Nós temos ofertas queimadas. Nós temos também ofertas que eles chamam de ofertas pacíficas. E tanto a oferta queimada como as ofertas pacíficas, essas ofertas elas promoviam a adoração a Deus. Então, aqueles que queriam adorar a Deus, eles ofereciam ofertas queimadas e ofertas pacíficas. Levítico capítulo 1, os versos de 1 a 17. Fazendo um estudo indutivo, você vai poder marcar lá e ver ofertas queimadas e ofertas pacíficas. E quando você lê isso, você vai entender. Através dessas ofertas, as pessoas estavam fazendo o quê? Estavam adorando a Deus. No capítulo 4, ainda no capítulo 1, os versos de 4 a 5 de Levítico, nós vamos ver as ofertas pelo pecado e pelas culpas. Estas ofertas pelos pecados, pelas culpas, elas promoviam restauração com Deus. Então, nós estamos vendo lá no sistema sacrificial ofertas queimadas, ofertas pacíficas e ofertas
pelo pecado. As ofertas queimadas e pacíficas promoviam a adoração. As ofertas pelo pecado promoviam restauração. E aí, no capítulo 14 de Levítico, os versos de 1 a 32, nós vamos ver o oferecimento de aves em sacrifício ao Senhor. E aquelas ofertas onde eles sacrificavam aves, aquelas ofertas promoviam purificação de pecado. Alguém cometia um pecado, queria ser purificado do seu pecado, então ele oferecia aves. A Bíblia vai mencionar o sacrifício de pombos, né? Então, para que o pecador fosse purificado. Então, meus irmãos, nós podemos contemplar nas páginas das Escrituras do Antigo Testamento a obra de Cristo, do seu sacrifício em substituir os pecadores. Nós vemos isto em Gênesis, através de Adão e Eva. Nós vemos através do sacrifício de Abel, o sacrifício que Abraão ofereceu ao Senhor. Nós vemos isso na Páscoa lá no Egito, e nós vemos isso estabelecido nas ofertas em Levíticos. Só para concluir, tudo isto aponta para o Gólgota, para o monte onde o Filho de Deus, o Filho unigênito, seria sacrificado, o seu sangue derramado naquela cruz, naquela rude cruz, para a purificação dos nossos pecados. Porque o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, o verso 22, a parte B, ele diz, digam comigo, porque sem derramamento de sangue não há remissão. E nós fomos remidos de uma vez pelo sacrifício substitutivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O justo pelos injustos, o inocente pelos culpados. Como disse o profeta Isaías no capítulo 53, ele tomou sobre si todas as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras ou feridas nós fomos sarados. Através do sacrifício de Jesus, nós alcançamos redenção, libertação, salvação, e agora podemos entrar na presença de Deus, porque fomos aproximados de Deus por este novo e vivo caminho através do sangue de Jesus. Antes estávamos distantes de Deus, separados de Deus, sem paz, sem vida e sem salvação. Mas aprove ao próprio Deus fazer aquele sacrifício do seu Filho, e agora fomos santificados e podemos apresentar ao Senhor a nossa adoração, porque a oferta já foi oferecida. Podemos apresentar a Deus a nossa restauração, porque fomos restaurados pelo sacrifício de Cristo. Podemos glorificar a Deus pela nossa purificação, porque fomos purificados pelo sacrifício de Cristo. Eu retorno a Isaías capítulo 1, o verso 18, quando ele diz: ainda que os vossos pecados
sejam como a escarlate, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão mais alvos do que a neve. O sangue de Jesus nos purificou. Louvado seja o seu nome para sempre. Glória seja dada a Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio do seu Filho Jesus Cristo. Nós podemos agora cantar o hino do cantor cristão de número 123, que diz: seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu, seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Cantem comigo, louvem ao Senhor, porque Ele nos deu vitória. Bendito seja o seu nome. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Esse sangue lavado culpas que clamam os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alto que a